Flamengo bate martelo e fecha maior patrocínio da história. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Amanhã tem Campeonato Brasileiro. Mengão enfrenta mais uma vez o Internacional de Porto Alegre em busca dos 3 pontos na competição. Arrascaeta está de volta. Informações importantes sobre o novo patrocinador master do Flamengo. Valores assustam. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. O Flamengo pega o Internacional amanhã. Esse jogo você assiste no Premier também. O Flamengo é o líder do Brasileirão e conta com a ótima fase do Arrascaeta. 7 temporadas em sequência que já fazem de Arrascaeta um profundo conhecedor de Flamengo. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo. Para as críticas e recentes polêmicas internas, um recado. O que eu posso falar é que futebol da internet é bem diferente do que acontece no campo. O cara que no início desse ano pegou a camisa 10, que foi de Zico, tem feito jus a um número tão emblemático. Os anos vão passando e, graças a Deus, eu continuo ajudando o time sempre com goles, assistências, estando disponível dentro do campo e tomara que venha mais. A novidade esse ano é a fase artilheira de Arrascaeta. Tem mais gols do que assistências. Terminar com o maior goleador do time na temporada seria algo inédito para ele. Nas últimas 6 temporadas, Gabigol e Pedro se revezaram no posto de artilheiro. Na atual, surgiu o Arrascaeta goleador. Já são 14 gols. Arrascaeta costurou, pé direito, bateu bonito! Gol! 5 a mais do que o segundo na lista, Luiz Araújo. Só na temporada 2019, o uruguaio fez mais gols, foram 18. É golaço de Arrascaeta! Já as assistências sempre foram a especialidade da casa. Esse ano foram 9. Que bola que ele descolou pra Plata! No total, pelo clube, 98. Arrascaeta ficou fora da última partida. Estava suspenso e não jogou contra o Inter pela Libertadores. Mas está à disposição para os 2 próximos jogos, de novo contra o Inter. Amanhã pelo Brasileiro e quarta-feira pela Libertadores. Danilo e De La Cruz, recuperados de lesão, podem ser novidades no time. Para Arrascaeta, mais uma chance de confirmar a ótima forma. Esse ano estou correndo muito mais dos anos que corria antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Correndo, fazendo gol e dando passe para gol. Essa versão 2025 de Arrascaeta só tem dado motivos para os flamenguistas comemorarem. Vamos ouvir Arrascaeta. Georgian, o debochado. De Arrascaeta. Ele falou uma coisa que nas redes sociais o torcedor rubro-negro adorou, mas a concorrência falou: tô de olho em você, Arrasca. Fala aí. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube. Às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a vezes não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco. Mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então no externo, no que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. Vamos lá. Quero ouvi-los. Em primeiro lugar, quando essas aspas na tela, se o Flamengo só perde pra ele mesmo, a gente vive hoje em dia, ninguém vê o contexto inteiro, né? Vê a aspa e fala assim, ele tá falando que tudo é uma porcaria, o Flamengo é maravilhoso e só perde quando eles estão num dia... Não foi o que ele quis dizer. Ficou muito óbvio ouvindo o que ele disse. Mas precisaria escutar a pergunta, né? Não, mas mesmo nessa resposta... Ele falou da pressão dele parece muito objetiva no que diz respeito à situação do Nico.
Essa coisa do que acontece lá dentro, né? Vazar o problema. Sim, exatamente. Exato. O Flamengo só perde para ele mesmo o vazamento do que foi feito com o Nico. Tanto que ele fala, as pessoas não sabem às vezes o que acontece. Né? Coisa muito grande. Porque é o seguinte, o futebol é muito simples de você observar. O futebol é um iceberg, onde você só vê a ponta. E o que fica abaixo da linha d'água... É muito maior. É muito maior do que a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que você vê de quarta e vê de domingo. São os jogadores em campo jogando futebol. A linha d'água impede que você veja o que acontece no geral. E o Flamengo é igual a todos os outros. Todos os outros. O Flamengo tem melhores condições financeiras. O Flamengo tem um CT maravilhoso, muito melhor do que muitos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem organização, os salários são em dia, os jogadores que são contratados, como ele disse, são jogadores de muita experiência e, como dizem os uruguaios, de muita hierarquia. Então, tudo isso para mostrar que o Flamengo é um incomparável. Só que, às vezes, o que acontece dentro do Flamengo joga contra o Flamengo. É isso que disse Georgian de Arrascaeta. Se o Flamengo... prestar atenção, né? Prestar atenção nos acontecimentos do Flamengo e prestar atenção do que vai acontecer nos jogos do Flamengo, o Flamengo é realmente incomparável. Mas às vezes não. Às vezes você tem que apagar incêndio. Tem gente que no Flamengo apaga incêndio com gasolina, né? E esse é um problema. Então, acho que a problema, história do Pedro, a história do Nico. Sim. Se me aparecer aqui com 15 milhões de euros, eu vendo o Pedro. Eu sei de gente que pagaria. Eu sei de gente que fez. Eu vou fazer o cheque. Não é assim, não. Não, espera que eu preciso falar com o Coceiro, porque são 100 milhões, eu vou levar. Eu vou agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas tudo bem. É o Flamengo. De tão grande, de tão notável, de tão espetacular, de tão maravilhoso, cria esse tipo de situação, porque não consegue domar as línguas. Você sabe que a língua é o chicote do corpo. Né? Então, o que você fala reflete em você. E é o único músculo que não tem cãibra, né? Então, a língua é o chicote do corpo. Você fala, você é punido pelo que você falou. E todos aqueles que falaram no Flamengo foram punidos pelo que falaram. É isso que quis dizer Georgian de Arrascaeta, um jogador espetacular. Mas esse recado foi para quem, Birner? Tá na tela aí, responde. Não, acho que a questão é muito do que é o clube tentando ser como instituição, além de rico, sólido. Vou dar um exemplo do principal rival do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras não consegue arrecadar como o Flamengo. Ano passado o Palmeiras faturou 1,2 bi, mas vendeu 400 de jogador. O Flamengo faturou 1,3 bi, com vendas bem menores. Mas... Entre os dois, a diferença foi de 400 milhões. 400 milhões. Sim. Mas contando a venda, o dinheiro que entrou no caixa. Nesses dois casos. O que é muito normal, porque a torcida do Flamengo é muito maior. A torcida do Palmeiras, torcida hoje em dia é mercado para você ter patrocinadores, arrecadações, vendas de camisa e outros diversos aspectos que geram a sua arrecadação. Mas o Palmeiras, como instituição, nesse momento, ele é mais sólido. Certamente acontecem problemas dentro do Palmeiras, mas eles são resolvidos dentro e eles não vazam. Todos os clubes de futebol têm problemas internos em algum momento, alguma questão que incomoda, uma política que irrita, de repente, a situação ou quem está no poder. Só que no Flamengo isso é um pouco mais incontrolável. Eu acho que o Flamengo conseguir chegar num estágio em que os problemas do Flamengo sejam resolvidos dentro do Flamengo para que não seja prejudicado o Flamengo, aí a frase do Arrascaeta vai prevalecer mais vezes dentro de campo. Porque se a gente for olhar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre contratou muito, mas o Flamengo teve problemas com a direção anterior de diversos aspectos, e teve briga no vestiário. Eu lembro, estava com o Pedro Ivo Almeida, linha de passe, quando teve a briga no vestiário, que tomou o soco. O do Pedro foi agredido. Contra o Galo. Um minuto depois a gente sabia. Sim, no pós-jogo. No minuto seguinte. Sim, eu estava assistindo. A gente sabia, o Pedro Ivo Almeida tinha informação. E cabe aos jornalistas, aos repórteres, terem informação e darem informação sobre o que acontece. Porque repórter não é baú para ficar guardando. Exatamente. Então, eu acho que essa questão do Flamengo, eu acho que o Arrascaeta
Provavelmente incomodado com a história do De La Cruz, porque é um compatriota, jogam juntos na seleção, devem ter uma amizade mais próxima. Falou sobre isso, só que essa é uma questão do Flamengo, que o Flamengo precisa resolver, porque quando a gente fala da parte econômica, de uma base forte, da contratação de jogadores, nisso o Flamengo dá aula. Por fazer uma comparação, o Flamengo, para mim, contrata melhor que o Palmeiras. Olhando quanto se paga por cada jogador que chegou no clube. Acho que é questão de política, né, Bira? Política, e acho que tem muito a ver com o dedo do técnico. O Abel, que é um perfil de jogador que é mais assim, operário, que não peita o técnico, no Flamengo jogador. O Pascoal tem mais informações, tem amigos lá, pelo menos a informação que eu tenho é o seguinte: a chave do CT e a chave do departamento de futebol está na mão do Abel. É isso. O Abel que define junto com os diretores, né, que antigamente o Abel, era o Cícero, ele né? pede... Ele pede de acordo com as características que ele O Abel pede, e o que o Abel pede é procurar. E aí a Leila vai lá e só tal, e depois o nome é levado para ele. O nome é esse, te serve assim? Deixa eu ver esse jogador. Esse aqui. Esse aqui não quero esse aqui. Eu quero aquele ali. O Palmeiras continua. O Palmeiras contratou hoje, contratou um lateral esquerdo, Jefté. Eu nunca vi, eu não sei quem é. O Palmeiras mudou. Eu confesso para vocês, eu não sei quem é. Eu acho que nessa última janela o Palmeiras mudou a sua característica de mercado, porque antes ele comprava um jogador mais jovem para dentro da, né, para inserção na equipe, aí crescer, evoluir e depois vender. Sim. O Palmeiras agora meio que se adaptou à política do Flamengo, de contratar jogador que veste a camisa e joga, né? Quem? Palmeiras. O Palmeiras acabou de contratar um lateral esquerdo de 4 milhões de euros, Jefté, que pode chegar até 6 milhões de euros com os bônus que são aplicados, e a contratação do Carlos Miguel também por 4 milhões de euros, o mesmo valor que o Corinthians recebeu na saída dele. Deve estar para mais de 560 milhões investidos esse ano, mais de 2 anos passado. Mas pode chegar a 6 milhões também, com convocação para a seleção brasileira. Tem uma série de números que ele possa atingir. O que o Zé está tentando dizer é o seguinte: o Palmeiras claramente está passando por uma reformulação profunda. Sim. O Palmeiras só tem jogando 3 jogadores que atuaram no time multicampeão do Palmeiras. Sim. O goleiro, perfeito? Sim. O zagueiro, o Gomes, e o Piquerez na segunda fase, porque a primeira fase foi do Vinha, e o Piquerez na segunda fase. Nenhum outro jogador em campo do Palmeiras, nenhum outro, teve a fase Mas o Flamengo também. Não, eu estou falando... O Flamengo do primeiro semestre era Gerson, Eric... O Eric está machucado. Sim. O Arrascaeta e o De La Cruz. No jogo contra o Inter não tinha nenhum. Né? Não tinha nenhum. E esse fim de semana? Mas aqui um só saiu. Tá. O Gerson. Perfeito. Mas o um só saiu. Do Palmeiras foi uma debandada grande. Se você pegar o banco de reserva do Palmeiras, é o mesmo sentido que eu falei do Corinthians. Os garotos estão presentes em todas as áreas. Sim. Né? Principalmente na zaga, o Palmeiras continua atrás de um zagueiro. Principalmente o camisa... Ontem, ontem a gente fez uma prévia do jogo do Palmeiras, a gente falava, o Palmeiras continua atrás de um camisa 8, que eu não entendi, nenhum jogador faz a função do Rio. Dimas Copedê estava emocionado de fazer o programa com você. Quem? Dimas Copedê. Isso é espetacular. Dimas é um garoto maravilhoso, espetacular. Mais conhecido como Tchutchuco. Sim. Turma, vamos lá. Inter e Flamengo. Tem esse fim de semana. Mas Inter e Flamengo vai jogar... Mas vamos falar do combo. O de final de semana é o reserva do reserva, porque... E é nessa hora que a gente vai ver quem é incomparável? Eu discordo. Claro. Aí você vai falar... Aí você vai pegar a escalação reserva do Flamengo e vai falar, olha só... Eu não sei quem vai jogar no time do Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim contra o Internacional. O Internacional tomou conta no segundo tempo. Só que o Internacional tem um grande defeito. Bola na casinha. Não chuta. Como diria aquele repórter amigo nosso, né? Há dificuldade para conseguir bater na bola. Não chuta ou consegue, às vezes, ter algum domínio territorial e não consegue construir para chutar? Não chuta e não constrói. Eu acho que constrói pouco. Aí entra a segunda frase, não constrói e não evolui. Então, por que isso acontece? Não constrói. Não evolui, o Tolói acertou com o São Paulo. Né? O Tolói, acertou com o São Paulo. Volta ao São Paulo, né? É seu xerife. Acho que depois de quanto tempo? 12 anos? Bastante. Nem lembro quanto tempo que faz que o Tolói saiu. Ele jogou bem lá, né, cara? Saiu São Paulo. O São Paulo não, o São Paulo precisa, porque o São Paulo não tem que... Estava treinando um volante e um lateral esquerdo de zagueiro. Mas e o Inter e o Flamengo? O Inter e o Flamengo
se eu fosse o treinador do Flamengo, eu botava todo o time em reserva. Mas por que isso? Todo o time em reserva. Porque o bom é a Libertadores. O Flamengo é líder do Campeonato Mas você acha Brasileiro. que o Inter vai fazer o quê? O Inter vai Porque botar o Flamengo todo... tem... se eu fosse o Roger, botava todo o time em reserva. O Flamengo tem condição de entrar com um time mesclado, porque o Flamengo está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, Sim. e ter o time inteiro dele contra o Inter. O Inter não tem condição. Eu acho que o fato deles jogarem no meio de semana... todo mundo para jogar? Não, o Inter não, ao contrário. Eu acho que o fato deles jogarem no meio de semana pela Libertadores favorece o Flamengo agora, mais do que o Inter. Claro. O que anima o torcedor do Internacional... O elenco do Flamengo é o quê? Incomparável. Tem que usar. Então, o problema, meu Joga senhor... Pedro. O problema... Olha, É isso. os caras começam a falar. Quem vai isso. jogar? Vai jogar o Pedro, vai Joga jogar o Matias Cebolinha. Vinha. Cebolinha. Vai jogar o Tipolino. Everton Araújo. Ayrton Lucas. Aí, gente, você tá escutando o time do Flamengo? Isso. O Bota Araciá pra jogar na meia. Não tem que jogar Entendeu? Jorginho, porque obviamente já tem uma certa idade, segura um pouco mais. Carrascal, Saúl. Gente, olha o que eu tô falando. Dá uns minutinhos pra Arrascaeta, que ele jogou no meio de semana. O Arrascaeta jogar pelo menos meio tempo, porque ele não jogou no meio de semana, estava suspenso. Tem que jogar com todos os reservas, dá pra você fazer um tilaço. Gente, alguns titulares. Não, esses caras... Só jogar o jogo inteiro os titulares. Assim, o Rossi pode jogar, o goleiro pode jogar. Lateral direito, o Emerson Royal saiu machucado. Sim. Certo? Isso. Não sei se ele vai jogar. A dupla de zaga não sei, porque o Flamengo não tem reposição para os dois zagueiros. E ele não tem mexido nos zagueiros E eles nunca. têm jogado frequentemente, né? A lateral esquerda ele pode escolher. Eles, né? Quem que ele vai escolher? O Vinha para jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas para jogar na lateral esquerda? Tá vendo que tá sobrando? Sim. Você tá vendo? Mas o se eu Matheus fosse- vai jogar de volante? Eu não quero criar confusão, hein, Pascoal? Não quero criar confusão, mas se eu fosse o Vinha, Prepara. eu sentaria com o Felipe. Falei, e aí, Felipe, eu vou ter mais chance para jogar. Vou ser... 3 laterais esquerdos de tem nível de 3. seleção. Não, mas tem Um da 3. seleção do Uruguai e 2 do Brasil. Mas, pô, se eu fosse o Vinha, pelo menos na sequência aí, é o Alexandro, tá entre Vinha e Arthur, né? Você acha que o Vinha pode ser zagueiro? O Ayrton. O Ayrton, desculpa. Se eu fosse Da o Vinha, característica? eu conversaria. Quem? O Vinha. Talvez O Vinha ele joga na jogue, seleção do Uruguai, joga na zagueiro. seleção do Uruguai, mas estou falando, mas eu conversaria. Ó, já estou voltando, voltei, preciso jogar. Vai me colocar, eu vou ter mais oportunidades. Qual é a minha condição aqui? Eu sou o terceiro, sou o segundo? Como é que funciona? Ah, não, conto com você. Não, conta não, quero saber. Porque um jogador como ele tem que jogar. Com as Ele está voltando de lesão aí. Sim, não, né? mas já está ganhando apto espaço, já, ganhando né, minutos, né, Sim, Zé? mas ele é entrou questão... aquele outro jogo e fez Já um tá, barulho. ele é bom jogador. Hein? Ele é muito bom jogador. Eu acho o Vinha ele é melhor muito que o bom Piquerez. jogador. Se ele jogar, se em qualquer outro clube do Brasil, para mim ele é titular. Pega aí, lateral esquerdo. Dos outros, o Piquerez. Arana? O Piquerez no Palmeiras. Disputa com ele? Porque os Disputa dois com jogam. ele. Sim, O Piquerez Arana joga de disputa, lateral e é. joga de Eu gosto lateral. de- Se ele não for titular, ele disputa pau a pau. Disputa pau a pau, é isso que eu estou dizendo. Cara, É um jogador Piquerez, que- Arana... eu estou falando em termos de carreira para ele. Quem Ficar mais? no Flamengo, aí não é desmerecer o Flamengo, é um grande clube e tal, mas como carreira, para ele jogar em outro clube... Bernabé. ter É Alex sequência- Telles no Botafogo. Bernabé. Não, ele é Não, melhor. Alex Telles e Cuiabano eles Não, também ele é melhor, brigam pra mim ele é pela bem vaga. melhor. É bem melhor. Eu acho o Vinha um baita no jogador. Eu também Bom acho. na marcação, mas tem que ver tecnicamente como é que ele é bom. Sobram jogadores no... Sim, é por isso que eu estou dizendo. Você vê, o Juninho nem relacionado foi pro jogo da Libertadores. Sim. Né? Nem relacionado foi. Um cara que foi contratado no início do ano para ser o substituto do Pedro. Na conta O Pedro do Boto tem aí. sido... Por que o Pedro... colocar a na gente conta fala do muito... Boto aí. Der certo, se der errado, total. É. A gente fala muito do treinador do Vasco, que tem um sistema de jogo e adapta os jogadores ao sistema de jogo dele. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. Sim, não muda. É a Ele tem mesma um coisa. sistema de jogo e os jogadores são adaptados ao sistema de jogo dele. Por isso que o Pedro não é titular. Sim. Porque o que contempla na escalação do Flamengo é o jogador de mobilidade na frente. E Não que o intensidade, Pedro né? não saiba Não, a fazer isso. principal coisa é a pressão. É. O Flamengo, Não. o Flamengo para de uma marcação É a- agressiva na frente e essa é a estrutura do Sim, jogo. o Pedro pode fazer a marcação com pressão na frente. Mas não faz direito. O problema dele é a recomposição, Porque é a o volta. Arrascaeta- É o sistema de jogo. O Arrascaeta faz, mas não... Por exemplo, se jogar com a escalação do último jogo, tá? Ele tem mais pressão do que se ele tiver o Arrascaeta.
ao invés do Plata jogando por dentro. Plata, Luiz Araújo Só que ele tem mais qualidade, né? Porque, Então, por exemplo... Então, eu já vou chegar ali, peraí, Zé, vou chegar aí. Tá. Exatamente isso. Só que a entrada do Arrascaeta, que faz a Bruno pressão... Henrique, o Plata e o Luiz Araújo. O Bruno Henrique jogou como centroavante. Então, Eles alternavam, Com né? Eles alternavam. um quarteto de muita pressão na frente, que o Bruno Henrique faz a pressão. Se você bota o Arrascaeta no lugar do Plata, por exemplo, que jogou por dentro, sem mexer na estrutura de jogo, você perde um pouco da pressão. Só que a qualidade do Plata, do Arrascaeta, a construção e quantas a bola vai chegar na frente e qualidade... Muito mais. Contribui. Nós estamos o Pedro ainda não provou que compensa. Nós estamos falando de muita pressão e apenas 2 chances criadas, assim, chances não é que foram aquelas chances claras. Batida de foi uma batida do Luiz e uma cabeçada. O time tá um pouco bom, Fabrício? Hoje é dia de decisão, bastidores quentes e novidades que mexem com o coração da nação rubro-negra. O Flamengo entra em campo neste domingo, 17, às 18h30, contra o Internacional no Beira-Rio, pela abertura do segundo turno do Brasileirão. E tem reforços de peso de volta. Arrascaeta, Dela Cruz, Danilo e Miquel estão confirmados entre os relacionados. Nos bastidores, o clube se prepara para votar o novo patrocinador master e a base rubro-negra mira um Mundial Sub-20 com Lohan no foco. Enquanto isso, ex-crias do Ninho, como Wendel e João Gomes, brilham na Europa. A temporada entra no modo decisivo e aqui no Jornal do Flamengo você fica por dentro de tudo que movimenta o clube mais querido do Brasil. Se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente, porque o Jornal do Flamengo tá no ar. Flamengo vive semana decisiva, com retornos importantes, confronto direto e movimentações internas. O Flamengo entra em campo neste domingo 17, contra o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo representa muito mais do que apenas 3 pontos. O rubro-negro está no topo da tabela com 40 pontos conquistados, 3 a mais que o vice-líder, Cruzeiro, que já disputou uma partida a mais. Em uma rodada crucial, manter a liderança é prioridade, ainda mais diante de uma equipe que também promete brigar por G4. Mas o jogo é apenas uma peça no xadrez complexo que o clube carioca vem jogando. A semana foi agitada, com retornos cruciais de jogadores, movimentações internas em torno da mudança de patrocinador master e compromissos decisivos no horizonte, tanto no time profissional quanto na base, que se prepara para o Mundial Sub-20. Felipe Luiz ganha reforços para confronto no Sul. No sábado 16, o técnico Felipe Luiz divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Internacional. E nela, algumas surpresas agradáveis. Arrascaeta está de volta, assim como Dela Cruz, Danilo e Miquel, todos prontos para reforçar o time, não só neste domingo, mas também para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o próprio Colorado na próxima quarta-feira, 20. Esses retornos representam alívio e otimismo. Arrascaeta, por exemplo, esteve fora do jogo de ida da Libertadores devido à suspensão, e sua volta pode ser crucial tanto para a criação ofensiva quanto para o controle do meio de campo. Dela Cruz e Danilo trazem consistência e intensidade, enquanto Miquel adiciona velocidade e imprevisibilidade no ataque. Lista de relacionados. Goleiros: Diogo Alves, Rossi, Matheus Cunha. Zagueiros: Cleiton, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz. Laterais: Alexandro, Ayrton Lucas, Daniel Salles, Emerson Royal, Varela e Vinha. Meio-campistas: Alan, Carrascal, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta. Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Miquel, Pedro, Plata, Samuel Nino e Wallace An. Felipe Luiz terá assim uma gama mais ampla de opções, permitindo possíveis rotações com vistas à maratona de jogos decisivos. Foco total no brasileiro, por enquanto. Líder do brasileiro, o Flamengo vem mostrando consistência, ainda que tenha tropeçado em alguns momentos na competição. Com 40 pontos em 18 jogos, a equipe rubro-negra ostenta a melhor campanha do primeiro turno. A meta agora é iniciar o segundo turno com o pé direito, vencendo o Internacional fora de casa, uma tarefa que promete ser difícil, mas não impossível. A consistência defensiva tem sido um ponto forte, muito por conta da boa fase de Léo Pereira e Léo Ortiz. Já o ataque, embora potente no papel, tem vivido momentos de oscilação.
A volta de Miquel e Arrascaeta pode ajudar a dar mais fluidez e criatividade ao setor. Libertadores no horizonte, decisão no Beira-Rio. Após vencer o Internacional por 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores no Maracanã, o Flamengo entra em vantagem para a partida de volta na próxima quarta-feira, também no Beira-Rio. O jogo promete ser intenso, com o Inter pressionado a buscar o resultado e um Flamengo buscando explorar os contra-ataques. Com o elenco praticamente completo à disposição, Felipe Luiz terá o desafio de gerenciar a equipe para manter a competitividade nos dois campeonatos. Uma eventual classificação para as quartas pode impulsionar ainda mais a moral do elenco e consolidar o trabalho do técnico. Nos bastidores, nova era de patrocínio à vista. Em paralelo às competições em campo, o Flamengo também se movimenta nos bastidores. Após rescindir amigavelmente com a Pixibet, o clube marcou para a próxima terça-feira, 19, uma reunião do Conselho Deliberativo que pode aprovar a entrada de um novo patrocinador master. Até o momento, o nome da nova empresa segue em sigilo, mas fontes internas apontam que o contrato será vantajoso financeiramente para o clube, possivelmente superando os valores anteriores. Essa nova parceria pode representar um salto na gestão de marca e nas finanças do clube, que já ostenta uma das maiores receitas do futebol sul-americano. Base também vive momento de expectativa. Lohan no foco. Enquanto o profissional busca títulos, a base do Flamengo se prepara para o Mundial Sub-20 e o nome de Lohan volta a ganhar força. O meia, que chegou a ser integrado ao time principal no início do ano, passou por momentos turbulentos e quase foi negociado com o CSA da Rússia. No entanto, o negócio não foi adiante e o jogador retornou à base. Agora, Lohan é peça-chave no time Sub-20 que enfrenta o Barcelona, Espanha, no dia 23 de agosto, às 16h30, no Maracanã. O treinador Bruno Pivetti fez elogios ao talento do meia, mas reforçou a necessidade de evolução no aspecto mental. É um grande talento, com qualidade no 1 contra 1 e finalização, mas ainda buscamos um equilíbrio emocional maior. Essas oscilações são naturais e nosso trabalho é preparar o atleta para suportar as pressões do futebol de alto nível, afirmou o técnico. A partida contra o Barcelona vai ser mais uma vitrine para Lohan mostrar que pode voltar a integrar o elenco principal em breve. Ex-cria brilha na Europa. O Wendel faz história no Santa Clara. Outro nome que voltou aos holofotes foi o do atacante Wendel, revelado pelo Flamengo. O atacante, atualmente no Santa Clara de Portugal, marcou um dos gols na vitória por 3-0 sobre o Larne, Irlanda do Norte, garantindo a classificação do clube português para os playoffs da UEFA Conference League 2025-2026. Sabíamos da importância dessa classificação. Fico feliz de contribuir com gols e espero ir além do que foi feito no passado, disse o Wendel após o jogo. O atacante fez história ao repetir o feito de 2021-2022, quando Santa Clara também alcançou os playoffs na competição. O time agora enfrentará o Shamrock Rovers na fase seguinte da competição. O Wendel é mais um exemplo de como a base rubro-negra continua a gerar talentos que ganham destaque no mundo afora, mesmo que não tenham sequência no profissional. João Gomes tenta parar a hegemonia do City na Premier League. Outro ex-Flamengo, João Gomes, atual jogador do Wolverhampton, Inglaterra, entra em campo neste sábado contra o poderoso Manchester City. A missão do meio-campista das mais difíceis. O City venceu suas últimas 3 estreias na Premier League e busca manter a sequência. A partida tem transmissão pela ESPN e pelo Disney+, com expectativa de casa cheia. João Gomes, titular absoluto na equipe inglesa, terá papel fundamental no combate do meio-campo e na tentativa de segurar um ímpeto ofensivo do time de Guardiola. Conclusão: Flamengo vive todos os capítulos de uma grande temporada. O Flamengo chega em agosto de 2025 vivendo o verdadeiro espírito de um gigante do futebol, brigando por títulos, revelando talentos, lidando com decisões estratégicas e observando suas crias brilhando mundo afora. O time comandado por Felipe Luiz tem tudo para fazer história nessa temporada. Com um elenco qualificado, gestão ativa nos bastidores e uma base forte, o rubro-negro parece mais preparado do que nunca para os desafios que virão. Domingo, 17 de agosto e quarta-feira, 20 de setembro, serão dias decisivos. Mas no Flamengo, todos os dias são importantes e cada passo conta na caminhada por mais uma temporada gloriosa.